Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai destrinchar um dos temas assim mais traiçoeiros e recorrentes em provas de concurso, a extradição. Olá! Temos aqui um material bem denso que cruza a Constituição, doutrina jurídica e a jurisprudência mais recente do STF. A nossa missão é transformar esse quebra-cabeça em um mapa claro. E é um tema que revela muito sobre como o Brasil se vê no cenário internacional, né? A extradição é, no fundo, uma conversa entre países sobre justiça e limites de poder. Vamos organizar essas regras Perfeito. e, principalmente, entender a lógica por trás delas, focando no que a nossa Constituição decidiu priorizar. Certo. Então, para começar, vamos alinhar os conceitos básicos. Quando falamos em extradição, do que exatamente a gente está falando? Existem diferentes tipos. Sim, e essa primeira distinção é fundamental. A extradição é um ato de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Certo. Ela se manifesta de duas formas. A primeira é a extradição ativa. Ativa. É quando o Brasil está, digamos, na ofensiva, solicitando a outro país que entregue alguém que está lá, seja para responder a um processo aqui ou para cumprir uma pena. Ok. Ativa é o Brasil pedindo. E a contrapartida disso? É a extradição passiva, que é o foco da nossa Constituição e, claro, das provas. Ah, essa é a que importa mais então. Exato. Aqui, o Brasil está recebendo um pedido. Um governo estrangeiro solicita a entrega de um indivíduo que se encontra em território brasileiro. O Brasil é o destinatário. Isso. E vale reforçar, se uma questão de concurso mencionar só extradição, sem adjetivo, ela está se referindo à extradição passiva. É o cenário que nossas leis regulam em detalhe. Essa já é uma dica de ouro. E dentro dessa extradição passiva, existe alguma outra camada de classificação? Existe sim, e ela se relaciona com o estágio do processo penal lá no país que faz o pedido. Como assim? Pode ser uma extradição instrutória, quando o objetivo é levar a pessoa para ser julgada, ou seja, a ação penal ainda está rolando. Certo. Fase de instrução. Ou pode ser uma extradição executória. Aí já existe uma sentença final, uma condenação, e o objetivo é que a pessoa cumpra a pena que foi imposta. Entendido. Instrutória para julgar, executória para cumprir a pena. Agora, vamos ao cerne da questão, onde a maioria das dúvidas e pegadinhas de prova se concentram. A diferença de tratamento. Exato. A diferença entre brasileiro nato, naturalizado e o estrangeiro. Como é que o Brasil lida com cada um? Essa é a parte mais importante. Vamos começar com o brasileiro nato. A regra aqui é de uma clareza, assim, absoluta. E qual é? Brasileiro nato jamais será extraditado. É uma vedação total na extradição passiva. A Constituição o blinda completamente. Isso soa quase como um princípio de proteção familiar. Tipo, não importa o que ele fez lá fora, se ele está em casa, a responsabilidade de julgar é minha, com as minhas regras. A analogia perfeita é exatamente essa a ideia. E essa blindagem é tão forte que se aplica mesmo que o brasileiro nato tenha dupla nacionalidade. Isso é importante. Muito. Se um indivíduo é brasileiro nato e também italiano, e a Itália pede a extradição dele enquanto ele está no Brasil, O pedido vai ser negado. vai ser negado. A nacionalidade brasileira nata prevalece. A única forma, e isso é meramente teórico, de um nato ser extraditado é se ele perder a nacionalidade brasileira. Aí, bom, ele vira um estrangeiro, certo? Então o nato tem uma armadura intransponível. E como fica o brasileiro naturalizado? Aquele que se tornou brasileiro por opção. A proteção é a mesma? A proteção existe, mas não é absoluta. A regra geral ainda é a não extradição. Mas a Constituição abre duas exceções muito específicas. Quais são elas? A primeira é por um crime comum praticado antes do processo de naturalização. A lógica aqui parece ser que a naturalização é um ato de confiança, né? Se o Estado descobre que a pessoa cometeu um crime antes de receber essa confiança... Ele pode revogar a proteção e entregá-lo. Exatamente. Entendi. E a segunda exceção? A segunda é bem mais severa. Em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Tráfico de drogas. E aqui está o detalhe que as provas adoram explorar. Para o crime de tráfico, não importa se ele foi cometido antes ou depois da naturalização. Ah, então a qualquer tempo... A qualquer tempo. O envolvimento com tráfico
pode levar à extradição do naturalizado. A tolerância nesse quesito é zero. Isso é um tratamento bem mais rigoroso mesmo. E por que essa diferença toda para o tráfico? Porque o tráfico de drogas é visto pelo direito internacional como um crime de altíssima gravidade, de natureza transnacional, que atenta contra a saúde pública global. Então existe um consenso, tratados que o Brasil assinou, que impõe um combate mais duro. Faz sentido. E, finalmente, o estrangeiro que está no Brasil, qual é a regra para ele? Para o estrangeiro, a lógica se inverte. A regra é a possibilidade de extradição. Então, em tese, ele sempre pode ser extraditado. A tendência é essa. Se um país solicita e os requisitos legais são cumpridos, a tendência é que o Brasil o entregue. No entanto, a Constituição também impõe limites claros para proteger direitos fundamentais. Que seriam? O estrangeiro não será extraditado por 2 motivos: crime político ou crime de opinião. E o que, na prática, define um crime político? Imagino que muitos regimes autoritários tentem classificar crimes comuns como políticos só para perseguir opositores. Precisamente. E o STF tem uma jurisprudência bem consolidada sobre isso. Não basta o país dizer que o crime é comum. O Brasil analisa a natureza do ato. Um crime político puro seria, sei lá, um atentado direto contra a segurança do Estado. Certo. Mas essa proteção não se estende a atos que, embora possam ter uma motivação política, configurem crimes contra a humanidade, genocídio, terrorismo. O STF não permite que a bandeira do crime político garanta impunidade para atos bárbaros. Ok, as regras sobre quem pode ou não ser extraditado estão mais claras. Mas como esse processo todo acontece na prática? Quem bate o martelo? É uma decisão puramente jurídica? Longe disso, é um processo que a gente chama de bifásico ou duplice, que envolve uma colaboração complexa entre o executivo e o judiciário. Como funciona essa divisão? Primeiro, temos uma fase administrativa. O pedido chega ao governo brasileiro por via diplomática e é analisado pelo Poder Executivo. Verifica-se se há um tratado de extradição ou uma promessa de reciprocidade. É um juízo de admissibilidade política. Então, o presidente da República pode barrar o pedido logo de cara por razões diplomáticas, sem nem chegar a analisar o crime em si? Pode. Se ele entender que não há base para cooperação, o processo morre ali. Mas, se ele admitir o pedido, a gente passa para a segunda fase. A fase judicial. Exato. De competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. O STF fará o controle de legalidade. Ele vai checar se todas aquelas regras que a gente discutiu estão sendo cumpridas. Se não é brasileiro nato, se não é crime político. Isso. E o que mais o STF analisa, além dessas vedações? Boa pergunta. O STF analisa 2 requisitos técnicos cruciais. O primeiro é a dupla tipicidade. Dupla tipicidade. A conduta pela qual a pessoa é acusada deve ser considerada crime tanto na lei do país que pede, quanto na lei brasileira. Não importa o nome do crime, mas o fato em si. Entendi. E o segundo requisito? É a dupla punibilidade. O crime não pode estar prescrito, ou seja, o Estado não pode ter perdido o direito de punir, em nenhuma das 2 legislações. Ah, em nenhuma das 2. Interessante. Exato. E a questão das penas? O Brasil não admite prisão perpétua nem pena de morte. Se outro país prevê uma pena dessas, a extradição é negada de cara. Não necessariamente. O que o STF exige é a chamada comutação da pena. Comutação? Sim. O Estado que solicita a extradição precisa se comprometer formalmente a substituir a pena proibida no Brasil pela pena máxima permitida aqui, que hoje é de 40 anos de reclusão. Ah, então tem uma negociação. Uma condição. Sem esse compromisso, o STF não autoriza a extradição. É uma forma de cooperar sem violar nossos próprios princípios. Certo. O STF faz todo esse filtro de legalidade. Após essa análise, a decisão do Supremo é final. O presidente é simplesmente um executor da vontade do tribunal. E aqui a gente chega no ponto mais fascinante e controverso do processo. Opa! A resposta depende do que o STF decidir. Se o STF julgar o pedido improcedente, ou seja, concluir que a extradição é ilegal, não pode. Essa decisão vincula o presidente. Ele está obrigado a negar a entrega. O caso se encerra. Ok, se o STF diz não, é não. Fim de papo. Mas e se o STF disser sim?
se ele julgar o pedido procedente? Aí o cenário mudou completamente. Se o STF diz que a extradição é legalmente possível, essa decisão não vincula o presidente da República. Como assim não vincula? A palavra final é dele. O presidente tem a discricionariedade para, com base em critérios de conveniência e oportunidade, ou seja, critérios políticos, diplomáticos, decidir se vai ou não entregar o indivíduo. Pera, então o STF dá a luz verde jurídica? Mas quem decide apertar o botão da entrega é o presidente. Isso me faz pensar imediatamente no caso de Cesare Battisti, o ativista italiano. Esse caso parece ser a personificação dessa discricionariedade, não é? É o exemplo paradigmático. Battisti foi condenado na Itália por 4 homicídios. A Itália pediu a extradição dele. O caso foi para o STF, que numa decisão apertadíssima autorizou a extradição. Política. Puramente política, que se sobrepôs à autorização judicial. E por que a Constituição desenhou esse sistema? Por que dar ao presidente esse poder final, mesmo depois que a mais alta corte já disse que é legal? Essa discricionariedade existe porque a extradição não é só um ato jurídico, é um ato de política externa. O presidente, como chefe de Estado, precisa pesar as consequências diplomáticas, a imagem do país. Coisas que o STF, na sua análise legal, não aborda. Exatamente. O STF garante que ninguém será entregue ilegalmente. O presidente garante que a entrega atende aos interesses soberanos do Brasil. A história do Battisti, aliás, não terminou aí, né? Anos depois, com outro governo, a decisão foi revista e ele acabou sendo preso e extraditado. Correto. O que mostra como essa decisão é volátil e ligada ao momento político. Um novo presidente com outra visão pode rever o ato discricionário anterior e decidir pela entrega. Fascinante. Para a gente amarrar o conhecimento, vamos a algumas decisões específicas do STF que funcionam como pegadinhas clássicas de prova? Com certeza. A primeira está na súmula 421 do STF. Ela diz que não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileiro ou ter filho brasileiro. Ah, essa é clássica. É uma posição que pode parecer fria, mas o STF entende que a cooperação internacional para reprimir o crime se sobrepõe a esses laços familiares. E aqui mora uma confusão comum. Isso é diferente do que acontece na expulsão de um estrangeiro, certo? Uma distinção vital para qualquer prova. A expulsão é um ato unilateral do Brasil para retirar um estrangeiro que cometeu uma infração grave aqui. E aí? Nesse caso, ter filho brasileiro sob sua dependência econômica pode sim ser um impedimento à expulsão. A lógica é diferente. Entendi. Na extradição, o interesse é de outro país. Na expulsão, o interesse é nosso. Exato. E por isso, a proteção à família brasileira tem um peso maior na expulsão. Anotado. Qual seria outra jurisprudência relevante? A relação entre asilo político e extradição. O STF pacificou o entendimento de que a concessão de asilo político não impede a extradição por um crime comum. Como assim? Se uma pessoa recebe asilo no Brasil por perseguição política, mas depois o país dela pede a extradição por um crime sem conotação política, como uma fraude bancária, A extradição pode acontecer? pode ser concedida. O asilo protege a pessoa em relação ao crime político, mas não lhe dá um salvo-conduto para todos os outros crimes que ela tenha cometido. Para fechar esse bloco, tem mais algum ponto jurisprudencial que mereça destaque? Sim, um que a gente já mencionou brevemente: a prescrição. É importante lembrar que o STF analisa a prescrição sobre uma ótica dupla. Certo? Para que a extradição seja negada por esse motivo, a pretensão punitiva deve estar prescrita segundo a lei brasileira ou segundo a lei do estado que solicita. Basta a prescrição em uma das legislações para barrar o pedido. É mais uma garantia para extraditando. Exatamente. Excelente. Então, para recapitular, a gente passou pela distinção entre extradição ativa e passiva, vimos a proteção absoluta do brasileiro nato, as exceções bem delimitadas para o naturalizado e o procedimento complexo que equilibra o controle de legalidade do STF com a soberania da decisão política do presidente. Exatamente. E essa tensão entre o direito de um país punir e a proteção do indivíduo, que é a alma da extradição, nos mostra algo profundo. A gente vê o Estado agindo numa arena global, definindo com quem coopera e quem protege. Verdade. E isso nos leva a uma reflexão.
Se o Estado tem esse poder e esse dever de proteção numa escala tão grande, como essa mesma tensão entre poder estatal e direitos individuais se manifesta aqui dentro, nas relações mais cotidianas, desde uma simples compra até os atos mais essenciais da vida civil? Fica a reflexão sobre como o dever de proteção do Estado se capilariza no nosso dia a dia. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.